Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Patrick aqui, e nesse vídeo nós vamos estudar juntos alguns conteúdos da semana 6 do nosso plano de estudo tutorado, volume 2. O objeto de conhecimento vai ser as frações, tá? Aí, unidade temática, habilidade e conteúdo relacionado está aí na sua tela. Então, como a gente já viu, fração representa a parte de um todo. Então, nós vamos ter um número em cima e um número embaixo. O número de cima é o que nós chamamos de numerador, e o número que fica embaixo nós chamamos de denominador. Por que que eu escrevi isso daqui? Porque na primeira parte desse vídeo, nós vamos estudar como que a gente lê uma fração, como que nós lemos uma fração. Então, frações com denominador menor que 10, ou seja, com denominador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, com 1 significa que vai ser o próprio número de cima, então não representa uma fração. Agora, com denominador 2, a gente lê meios, com denominador 3, terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos ou nonos, dependendo do valor do denominador. Então, nós vamos ler o numerador, seguido da palavra que representa o denominador. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó, nós temos 2 terços. Nesse outro exemplo que o PET traz, 3 quintos. Já frações com denominador 10, 100 ou 1000, nós vamos ler o numerador, seguido da palavra décimos, se o denominador for 10, centésimos, se o denominador for 100, ou milésimos, se o denominador for 1000. Então, nesse exemplo aqui, nós temos 3 centésimos. E nas demais situações, nós vamos ler o numerador e, em seguida, o denominador, com o acréscimo da palavra avos, que significa divisão em partes iguais. Então, no exemplo, 3 11avos. Então, quando o denominador for 11 ou mais, e não for nem 100 e nem 1000, nós vamos falar o numerador, o denominador e acrescentar a palavrinha avos. Então, aqui temos o exemplo 3 11avos. Outra coisa que nós vamos ver nas frações são as frações equivalentes. Nós temos aqui, ó, 3 figuras, tá? Ó, elas são do mesmo tamanho, só que elas estão divididas em quantidades diferentes, em tamanhos diferentes dessas partes. Aqui nós temos que essa figura está dividida em 1, 2, 3, 4 partes. A do meio está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. E a última está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 partes iguais. O que significa isso? Que na primeira, nós temos, ó, a fração, o todo. A parte do todo aqui é 4, ou seja, 4 partes para formar o todo. Na segunda fração, ó, 8 partes. E na terceira fração, nós temos 16 partes. Note que o que acontece? Se eu pegar uma parte nessa primeira, pegar 2 na segunda e pegar 4 na terceira, ó, eu estou pegando o quê? A mesma quantidade do todo. Ó. Então, 1/4, 2 oitavos e 4 16avos, nós chamamos de frações equivalentes. Elas representam a mesma parte do todo. Por que é importante a gente saber essa parte de frações equivalentes? Nós vamos trabalhar com frações equivalentes aqui, ó, nesse próximo tópico, que é a simplificação de frações. Quando é possível dividir os termos de uma fração por um número diferente de 0 e de 1, nós obtemos uma fração equivalente. Ó, tá vendo que foi o que a gente viu anteriormente, ó, fração equivalente, cujos termos são números menores que os da outra fração. Esse procedimento é chamado de simplificação de fração. E nós temos esse exemplo a seguir aqui que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Antes, vamos pegar, ó, essa fração que nós tínhamos aqui, ó, que é que tem os números maiores, ó, 4 16avos. Como que a gente lê mesmo? Ó, acabei de falar. 4
16 avos, porque é maior que 10. Então, a gente fala o numerador, o denominador e acrescenta a palavrinha avos. Então, ó, quando é possível dividir os termos de uma fração por um número diferente de 0 e de 1? Então, ó, o 4 e o 16, os dois números são pares. Então, eu consigo dividir, ó, os dois ao mesmo tempo por 2. 4 dividido por 2 é 2. 16 dividido por 2 é 8. O que significa isso? Nós vamos obter uma fração equivalente. Então, 4 16avos e 2 oitavos são frações equivalentes. Elas representam a mesma parte do todo, que foi o que a gente viu aqui anteriormente. A gente não viu, ó, que 4 16avos e 2 oitavos, ó, representam a mesma parte do todo. Só que o 2 oitavos, eu consigo continuar dividindo por 2, eu não consigo? Eu posso dividir o numerador e o denominador por 2. O que acontece? 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. Então, 4 16avos, 2 oitavos e 1 quarto são frações equivalentes, que era exatamente o que a gente tinha visto no exemplo anterior, ó. Então, elas representam a mesma parte do todo. Então, o que acontece? A última fração, tá vendo que eu cheguei no 1 e no 4? Eu não consigo dividir o 1 mais por nenhum número. Então, essa fração aqui, a 1 sobre 4, 1 quarto, que a gente lê dessa forma, 1 quarto, ela é o que nós chamamos de fração irredutível. Nós não conseguimos reduzir mais. Ó. 4 16avos nós conseguimos reduzir para 2 oitavos. O 2 oitavos nós conseguimos reduzir para 1 quarto. Mas 1 quarto eu não consigo reduzir mais. Então, essa aqui é a fração irredutível, pois não se pode mais ser simplificada. Em outras palavras, o máximo divisor comum, que foi o que a gente viu na semana 5, entre o numerador, que é 1, e o denominador, que é 4, é igual a 1. Ó. O maior número que eu consigo dividir o 1 e o 4 ao mesmo tempo é 1. E se eu dividir os dois números por 1, vai continuar a mesma fração. Então, aqui o PET de vocês traz mais esse exemplo. Ó. 12 18 avos. Para a gente simplificar ele, ó, primeiro a gente vai pensar no número 2. Eu consigo dividir os 2 por 2? Consigo. Então, como que fica? 12 dividido por 2 dá 6. 18 dividido por 2 dá 9. Agora, ó, o 6 é par, o 9 é ímpar. Eu não consigo mais dividir os dois ao mesmo tempo por 2. Ó. Eu tenho que dividir os dois ao mesmo tempo pelo mesmo número. Então, o próximo é o 3. Eu consigo dividir os dois por 3? Eu consigo. Então, eu vou dividir os dois ao mesmo tempo por 3. 6 dividido por 3 é 2. 9 dividido por 3 é 3. Olha para você ver, eu tenho 2 e o 3. Os únicos números que eu consigo dividir 2 e 3 seria 1, 2 e o 3. Só que o 1, não adianta nada eu dividir ele, como já falou. O 2, eu só consigo dividir o 2 por 2. E o 3, eu só consigo dividir o 3 por 2. Então, 2 terços é a fração irredutível do 12 18avos. E 12 18avos, 6 nonos e 2 terços são frações equivalentes. Elas representam a mesma parte do todo. E nós vamos agora terminar o nosso vídeo, a nossa aula, aprendendo a comparar e ordenar frações, tá? Então, nós temos 3 tipos de frações. Frações com numeradores iguais. O que é o numerador mesmo? É o número de cima. Então, nós temos o primeiro exemplo aqui, ó, 1/6 e 1/7. Qual fração que é maior? Então, quando duas frações possuem o mesmo numerador, ó, o numerador é igual, a maior vai ser a que tem o menor denominador. Qual que é o denominador da primeira? É 6 e da segunda é 7. O que significa que a fração maior vai ser aquela que tiver o menor denominador? Então, significa que 1/6 é maior que 1/7. Se vocês pegarem a calculadora e efetuarem a divisão, porque a fração é uma razão, né? Então, é a razão entre o numerador e o denominador. Se vocês pegarem a calculadora e fizerem 1 dividido por 6, vocês vão encontrar o resultado 0,16666, e ela não tem fim, tá? E se vocês pegarem e calcularem 1 dividido por 7, isso vai dar 0,16666.
1, 4, 2, 8, 5 e continua também. O que vocês podem observar aqui? Como que a gente vai comparar números decimais? Ó? A parte inteira, 0 e 0, então são iguais. Aí eu vou para a parte decimal. Qual que é o primeiro número depois da vírgula? 1 e o 1 são iguais. Qual que é o próximo? 6 e o 4. Qual que é o maior? O 6. Então, significa que 1/6 realmente é maior que 1/7, tá? Então, isso aqui foi só um exemplo para mostrar para vocês que a fração 1/6 é maior que a fração 1/7. Então, quando as frações tiverem numeradores iguais, a fração maior vai ser aquela que tiver o menor denominador. No segundo exemplo, frações com denominadores iguais. Denominador é o número que fica embaixo na fração. Então, no segundo exemplo aqui, ó, eu tenho 2/5 e 3/5. Então, os denominadores são iguais, ó, denominador 5. Quando comparamos frações de denominadores iguais, a maior fração é que apresenta o maior numerador. Então, tem o numerador 2 e tem o numerador 3. O que significa? Que 3/5 é maior que 2/5. Então, 2/5 é menor que 3/5. E, por último, frações com denominadores diferentes. Então, nós temos aqui, ó, deixa eu só apagar essa parte que eu tinha feito como exemplo para vocês, com frações com denominadores diferentes e também numeradores diferentes. Como que a gente vai conseguir comparar eles? Para isso, o primeiro passo, ó, é reduzir as frações ao mesmo denominador. Depois que todas possuem o mesmo denominador, basta comparar os numeradores conforme a gente fez aqui no exemplo 2. Mas como que eu vou transformar frações com denominadores diferentes em frações com denominadores iguais? Então, o primeiro passo é reduzir isso ao mesmo denominador. E para isso, nós vamos calcular, ó, o MMC entre os denominadores, o qual será o denominador comum. Então, como que vai ficar? Quais são as frações? Nós temos as frações 2/3, 3/4 e 4/5. Então, ó, numeradores são diferentes, denominadores todos diferentes também. Então, nós vamos calcular o MMC, vamos fazer do lado aqui, ó, entre os denominadores. Quais são os denominadores? O denominador é o número que fica embaixo, ó, 3, 4 e 5. Então, vamos calcular o MMC entre 3, 4 e 5. E esse MMC vai ser o denominador comum. Então, vamos fazer essa parte primeiro. Ó. Escrevo 3, 4 e 5 do meu lado esquerdo, faço a linha vertical e vou dividir 3, 4 e 5 até chegar em 1, 1 e 1 por números primos, tá? Então, o primeiro número primo é o 2. Eu só vou conseguir dividir o 4 aqui por 2, ó. O 3 e o 5 eu vou repetir. 4 dividido por 2, 2. O próximo, eu também só consigo dividir o 2 por 2, ó. Então, repito o 3 de novo. 2 dividido por 2 é 1. E repito o 5 na linha de baixo. Não consigo mais dividir por 2. Vou para o próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 é 1. O 1 eu já cheguei nele, só repetir. E o 5 eu não consigo dividir. E por último, eu vou para o próximo número primo, que é o 5. Repito 1, repito 1. 5 dividido por 5, 1. Então, o mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 5 vai ser o quê? O produto entre os fatores primos encontrados. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 5 vai ser 60. Então, eu tinha essas três frações com denominadores diferentes e eu encontrei o MMC desses denominadores. E o que eu vou fazer agora? Ele vai ser o denominador comum. Então, nós vamos ter três frações, ó, com o denominador 60, que é o denominador comum dessas três frações aqui, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos dividir o MMC obtido pelo denominador de cada uma das frações e o resultado obtido multiplica-se pelo numerador, ou seja, constroem-se frações equivalentes às frações dadas. Então, tem esse processinho aqui, tá? Como que é? Ó, eu vou pegar
os denominadores comuns, os 60, e vamos por fração por fração. Então, ó, essa aqui é a fração 1, a 2 e a 3. Então, nós temos aqui, ó, fração 1, fração 2 e fração 3. Então, nós vamos pegar esse 60, vamos dividir por 3, 60 dividido por 3 dá 20, e o resultado a gente vai multiplicar pelo numerador aqui de cima. 60 dividido por 3 dá 20, 20 vezes 2, 40. Então, a fração equivalente a 2/3 com o denominador 60 é 40. Outra coisa que vocês podem pensar é o seguinte, ó. Eu tenho 2/3. Eu quero uma fração equivalente a ela, cujo denominador seja 60. Então, aqui eu tinha 3. 3, para mim chegar no 60, eu multipliquei por quanto? Por 20. 3 vezes 20 é 60. Então, o 2, para mim chegar aqui em cima, eu tenho que multiplicar por 20 também. 2 vezes 20, 40. Então, por isso que a gente faz 60 dividido por 3, que é 20. Aí nós pegamos o de cima e multiplicamos por 20. 2 vezes 20, 40. Aí vamos fazer o mesmo processo para as outras duas. Ó. Na fração segunda, ó, nós vamos pegar o 60, vamos dividir por 4. Eu coloquei multiplicar aqui, só que eu coloquei errado. É dividir, tá? Nós vamos pegar o 60, vamos dividir por 4, que dá 15, e o resultado nós multiplicamos por 3. 15 vezes 3, 45. Então, uma fração equivalente a 3/4, cujo denominador seja 60, é 45/60. E por último, nós vamos pegar a última fração, ó. Vamos pegar o 60, que é o denominador comum, vamos dividir por 5, que dá 12, e o resultado nós multiplicamos por 4. 60 dividido por 5, 12. 12 vezes 4, 48. Então, nós temos aqui, ó, as nossas 3 frações com o denominador igual agora. O que eu vou fazer? Então, eu vou comparar o que agora? Quando as frações têm denominadores iguais, ó, 40 sobre 60, 45 sobre 60 e 48 sobre 60, quando comparamos frações de denominadores iguais, a maior fração é a que apresenta o maior numerador. O que significa isso? Qual que tem o maior numerador aqui, ó? Aqui tem o maior numerador, ó, 48. Então, significa que 48/60 é maior que 45/60 e que 45/60 é maior que 40/60. Então, ó, 40/60 é menor que 45/60, que é menor que 48/60. E o que significa isso? Quais frações que nós tínhamos aqui no começo? Ó? Deixa eu só apagar essas setas que eu fiz aqui anteriormente, para mostrar para vocês o seguinte, ó. Essa primeira fração 2/3 não é representada por 40/60, não é uma fração equivalente a ela? Essa segunda 3/4, nós não escrevemos ela como equivalente a 45/60? E essa última, 4/5, nós não escrevemos ela equivalente a 48/60? Então, se essa é menor que essa, que é menor que essa, 2/3 é menor que 3/4, que é menor que 4/5. E se vocês quiserem comparar as partes decimais delas, ó, 2/3, 3/4 e 4/5, isso daqui, ó, nós podemos escrever como número decimal. Basta dividir o numerador pelo denominador. 2 dividido por 3 dá 0,6666 e ela não tem fim. 3 dividido por 4 dá 0,75. É um número decimal finito. E 4/5 é 4 dividido por 5, que dá 0,80. Então, aqui para ficar igual, ó, como a gente sabe que vai ficar repetindo esse 6 na primeira aqui, nós podemos deixar dessa forma aqui. Como vocês podem ver, realmente, ó, 0,66 é menor que 0,75, que é menor que 0,80. Então, 2/3 é menor que 3/4, que é menor que 4/5. Só que para a gente não precisar ficar fazendo essas divisões e analisando números decimais, nós calculamos o MMC entre os denominadores, encontramos um denominador comum e a partir dele nós encontramos frações equivalentes e comparamos os numeradores, tá bom? E para encerrar o nosso vídeo, pessoal, eu separei aqui uma questão da semana 6, que é a questão 6, tá?
porque ela tem um errinho de português, uma palavrinha que está diferente, e eu também quero explicar para vocês o que nós aprendemos nessa aula no contexto de uma solução de um exercício. Então, nós temos aqui, ó, os alunos de uma sala da quinta série de um colégio fizeram juntamente, tá vendo onde está escrito proposta de história? Aqui, na verdade, é um errinho de digitação, tá? No lugar de proposta de história, essa aqui, ó, é a professora de história, tá? É a professora de história que foi junto com eles nessa excursão. Aí vocês corrijam no PET de vocês. Então, os alunos de uma das salas da quinta série de um colégio fizeram, juntamente com a professora de história, uma excursão à cidade de Ouro Preto. Foi utilizado um ônibus com 48 lugares para os passageiros, dos quais 5/8 foram ocupados. Se 7 alunos faltarem à excursão, então nessa sala estudam. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, ó. O ônibus ele tem 48 lugares, e desses 48 lugares, 5/8 foram ocupados. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular 5/8 de 48. Como que a gente calcula isso aqui, ó? A gente vai pegar os 48 lugares, dividir por 8, porque são 8 partes que o ônibus foi dividido, e multiplicar por 5, porque das 8 partes, 5 foram com alunos. Então, vai ficar 48 dividido por 8 vezes 5. Isso daqui é igual a quanto? 48 dividido por 8 dá 6. 6 vezes 5 é igual a 30. Então, foram utilizados 30 lugares, ó. 30 lugares foram utilizados. Só que desses 30 lugares que foram utilizados, dos passageiros, tá? Nós desconsideramos o motorista. Um desses lugares foi usado por quem? Pela professora de história. Então, nós sabemos que 30 menos a professora de história, isso significa o quê? Ó? Menos 1, que é a professora, tá? Significa que nós tivemos, nessa excursão, 29 alunos. Na excursão, teve 29 alunos. Só que faltaram quantos alunos nessa excursão? 7 alunos faltaram. Então, se eu somar com os 7 que faltaram, quantos alunos que essa turma tem? 29 mais 7, 36 alunos no total, que é a letra A. Com isso, nós terminamos essa nossa videoaula. E na medida que vocês forem fazendo as atividades dessa semana 6 e forem surgindo dúvidas, vocês podem me contatar no Conexão Escola, no nosso grupo do WhatsApp, mandando mensagem para mim lá no privado, e também nos comentários desse vídeo no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau!